Oi, meus amigos, queridos inscritos, amados irmãos e irmãs que me assistem, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Danilo Sérgio, eu sou o seu crítico do GCR favorito, o eleito e benquisto. Assim espero, né, meus irmãos? Hoje continua sendo domingo, dia 13 de fevereiro de 2022. Eu venho aqui para mais um fluxo de notícias pela tarde, porque pude colher algumas posições importantes e congruentes aos acontecimentos dos eventos aí pelos próximos dias e muito para essa próxima semana. Gostaria de compartilhar com meus irmãos humildemente aqui e severamente nesses meus conteúdos. Agradeço a Deus pela comunhão e conectividade com cada irmão e irmã no meu canal desde o início que me assiste. A todos os novos inscritos, sejam sempre bem-vindos. Cada pessoa ocupa um lugar especial, tanto nesse canal quanto no meu coração também, pois cada visibilidade também me ajuda. E se as informações são de serventia, continue se inscrevendo, continue me dando essa possibilidade de que esse conteúdo chegue a mais pessoas. Vamos unidos, pois unidos faremos a diferença. E dentro desse universo, meus amigos, de eventos, o que eu pude colher para hoje, né, dessa manhãzinha para tarde, porque eu também vivo meio que imerso em todas essas opiniões e fazendo essas diligências, e eu gosto de fazer isso, tenho um prazer em fazer isso, não só pelo YouTube, mas um prazer também em informar os meus irmãos, pois muito do que é dito vem acontecendo. Eu acho que as situações vêm sendo metodicamente e cronologicamente movidas por eventos. E dentre esses eventos e dentre a minha humilde concepção, eu sinto que as coisas estão andando, eu sinto que as coisas estão chegando a um culminar, eu vejo conversas diferentes, sinto posições diferentes e busco essas opiniões para elucidar todo esse processo. E dessa forma, meus amigos, o que eu pude trazer é o seguinte: como eu disse toda esta semana, foi a semana mais tranquila que já tive na questão da inteligência. Todas as fontes estão sendo amordaçadas. Esta é realmente a melhor notícia no que diz respeito ao que estamos de perto. Podemos ver que estamos no final deste jogo. Mantenham a fé e mantenham-se positivo e continuem elevando suas vibrações. Nunca desistam. Certamente, né, meus amigos, os espirituosos e todas as pessoas que têm fé e conhecem esse procedimento não devem desistir, não devem deixar de imaginar, por mais que seja um processo lento, e todo esse conhecimento, desde que eu conheço, é um processo lento, mas não devemos deixar de ter fé num amanhã melhor para nós, para os nossos filhos, para os nossos netos, e não devemos deixar de acreditar em maneira nenhuma em Jesus Cristo, em seu retorno, e estarmos preparados para isso, né, meus amigos. E seguindo aqui, dei aquela passadinha no canal, aquela passadinha marota, né, no canal do Mark, pois também disse algumas questões para esse fim de semana. Então, vamos lá. Hoje as notícias foram praticamente as mesmas de ontem. O pessoal do Centro de Redenção ainda estão de plantão e ainda não foram chamados. O pessoal dos bônus agora está olhando para a noite dessa segunda ou terça-feira. Isso é o que eles estão sendo ditos, estão sendo informados. Ainda estou esperando por uma atualização dos líderes de grupo que tem moeda no nível 4A. Fiquei sabendo que recentemente alguns e-mails chegaram a esse nível, e muitos deles estavam nos 3 milhões e meio que foram disparados de terça para quarta passada de Wells Fargo. Eles já agregaram moedas e têm SKRs. Eles rodam do horário da costa oeste, então devo ter uma atualização mais tarde. Se for significativo, enviarei um tweet. Ainda há uma agitação na política do Iraque, enquanto eles trabalham para uma conclusão. Nenhuma atualização de anúncio ainda? Recebi algumas notícias de alguém ontem à tarde, no Iraque. Eles dizem que esperam que sua taxa mude dentro de dias ou semanas. Politicamente, eles podem reinstalar seu antigo governo se necessário. Mas o CBI tem sido inflexível, que eles ainda pretendem ver a taxa de volta ao seu valor anterior mais alto e não a taxa intermediária. Nenhum movimento de dinheiro, mas temos conversas muito boas. Tenho 2 contatos da central de resgate
que dizem que estão de plantão, na esperança de serem chamados neste domingo e esperançosamente também trocar a partir de segunda e terça. Eles estão procurando por uma semana muito ocupada, nesta próxima semana. Acho que esse é o empurrão, e com base no que eu estou ouvindo do lado dos títulos, eles estão procurando por liquidez total já amanhã. Vamos torcer para que isso finalmente nos leve ao fim. Ainda não tenho notícias sobre moedas, mas soube que determinados grupos começaram nos Estados Unidos. Estamos em um padrão de espera para que tudo isso seja lançado de uma única vez. Eu também tenho um contato no Departamento de Segurança Interna chamado DHS, que diz que eles estão preparados para as entradas de pacotes começando já nesse domingo. Então essa é uma possibilidade. Teremos que ver se isso realmente ocorre e eles param de enrolar essa coisa. Que Deus abençoe a todos nós que precisamos. Bom, meus amigos, dentre foram essas notícias, né? Acredito que nós precisamos aí entender e esperar que toda essa coisa possa acontecer, né? E é o que nós estamos sendo informados, é o que eu pude retirar, né, dessas questões e estamos esperando que seja lançado, que toda essa coisa seja uma possibilidade de acontecimento essa semana. E eu estarei aqui colhendo as notícias, eu acredito que o processo é cada vez mais quente, tanto para todos. Ainda estamos aguardando que isso seja colocado para nós. É muito falado nos links, é muito falado no Safe Link Securities, em todo o processo de autenticação, mas ainda eu vejo que isso não chegou ao nível 4B. E esperançosamente estou vendo ao lado bancário que eles têm esse lado esse lado tecnológico pronto, mas ainda não foram autorizados os códigos de liberação de toda essa grande camada e grande nível. Mas vamos aguardar e nos posicionar diante disso. Eu tenho mais alguns contatos aqui, gostaria de compartilhar com os meus amigos. Nosso contato militar da inteligência declarou que os chineses estão trabalhando com o Departamento de Operações e Defesa e o Tesouro dos Estados Unidos para lançar o Shotgun Start essa semana. Nos últimos dias ainda está havendo muitas prisões, muitas delas feitas pela Interpol, nos Estados Unidos e na Europa, e ainda é o suficiente para que esteja sendo divulgado. Está sendo aconselhado a todos, no grande nível 4B, que fiquem atentos aos e-mails de notificação. E ainda estamos dentro do cronograma para serem enviados essa semana. Protocolos para as trocas e resgates no Tier 4B foram mudados. As taxas foram travadas e foram consideradas extremamente altas. Os Paymasters voltaram a ser financiados e voltaram para dentro do circuito, e estão sendo financiados, e os banqueiros não estão tendo permissão para falar sobre este novo protocolo. Há muita desinformação por aí, intencionalmente ou não. Nosso trabalho é navegar por essa desinformação, infelizmente, para ver o que é verdade e o que não é. Nosso discernimento deve ser muito aguçado para ser capaz de ver o que é informação falsa. Devemos permanecer calmos, serenos e controlando o tempo e a ansiedade e não permitir que isso atrapalhe nossa paz de espírito. Isso é o que eles querem. Esse é o plano do inimigo. Deixar-nos com medo e desistirmos. Estamos em uma maratona de longa distância. Treinamos a vida inteira para isso. E encontramos muitas armadilhas ao longo desse caminho. Nosso trabalho é evitá-las. Ainda estamos aguardando que tudo seja liberado para os destinatários, grupos e o grande nível mundial. Estamos aguardando o Start Shotgun e a liberação de liquidez para todos os níveis de títulos. Estamos aguardando que os fundos julgados e as obrigações nos Estados Unidos entrem em processo de liberação. Os grupos soberanos de igrejas oprimidas nos Estados Unidos estão também em padrão de espera. Foram informados de que seriam pagos há muito tempo atrás e ainda continuam esperançosos, esperando que possam ir embora ao mesmo tempo.
O prazo ainda é projetado até o final deste mês. Meus amigos, sendo mais técnico, né, um pouco, e diante de todo esse processo, como eu apoio e afirmo diariamente para todos os meus amigos no canal, que acredito que isso seja uma operação militar global e é a maior operação militar global da história. Eu acredito que, eu não sei se tem alguma coisa a ver, mas e sei que há muita divisão política, mas ter talvez um governo, como o governo que nós temos agora no país do Brasil, não seja tão ruim quanto outros governos, contra outros partidos. Não quero dividir aqui uma política partidária, cada um tem a sua opinião, mas eu acho que o bloco que o Brasil faz parte hoje e tomou grande força após essa posse, né, do atual presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, e ele vai de encontro com essas questões, com todos esses pensamentos. Então, o Brasil, acredito que já em grande parte, muito longe de ser relutante a esse processo, acredito que faz grande força para que esse processo esteja caminhando. Eu fiquei sabendo de algumas reuniões que Jair Bolsonaro também teve, ou vai ter ainda essa semana, com o presidente da Rússia. Isso vai muito de encontro a uma nova possibilidade deles conversarem sobre o que o Vladimir Putin teve coragem de fazer antes do fim do ano e incentivar o presidente do Brasil a fazer a mesma coisa aqui no Brasil. Dentre todas essas questões, indo muito em encontro com a parte tecnológica do mundo, que a Rússia planeja já regulamentar todas as questões de blockchain e planeja introduzir criptomoedas regulamentadas no país e na grande união das repúblicas socialistas soviéticas, agora reinstaurada antes do final de 2021. E, meus amigos, eu acredito em todos esses processos porque é o que eu posso ver, né, que inclina ao acontecimento desses eventos e sendo as liberações as últimas etapas desse grande processo. E agora, acerca de algumas notícias mundiais, meus amigos, eu gostaria de trazer, né, questões de conflito e tudo. Joe Biden pressiona pela Terceira Guerra Mundial com a Rússia sobre a Ucrânia. Todas as empresas de serviços públicos dos Estados Unidos da América foram colocadas em alerta máximo após a tensão com a Rússia. Os serviços ferroviários, aéreos e outros serviços de viagem podem fechar imediatamente. Hospitais em todo o mundo estão sendo atacados cibernéticos. Estão sofrendo ataques cibernéticos. O senador Rand Paul pede aos caminhoneiros que bloqueiem a Super Bowl de Washington, D.C. A atual moeda global está redefinida e a maior transferência de riqueza da história do planeta Terra está iminente. 1,95 milhão de membros do Partido Comunista Chinês encontrados e incorporados em agências do governo dos Estados Unidos. As manchetes das Reais Notícias. Polícia canadense pediu aos caminhoneiros que saíssem até 1 hora, caso contrário enfrentarão consequências. O senador Rand Paul pede que os caminhoneiros bloqueiem a Super Bowl e DC. Sou totalmente a favor a essa desobediência. O Global Currency Reset está acontecendo agora. Está acontecendo e será a maior transferência da história do planeta. New Stock Market, Global Governments, Banks, Companies, hedge funds, bônus, schools, real estate e etc. 38 países pediram ontem a seus cidadãos que saíssem imediatamente e não viajassem para a Ucrânia, devido a preocupações de que uma terceira guerra mundial estourasse entre Rússia e Estados Unidos quando a Rússia invadir a Ucrânia. Projeção. Avisar os americanos que os serviços ferroviários, aéreos e outros serviços de viagens podem fechar imediatamente. Todas as empresas de serviços públicos dos Estados Unidos foram colocadas em alerta máximo após a tensão com a Rússia. A mídia de massa mainstream está apoiando o governo canadense sobre seus caminhoneiros. E um grande vazamento expôs 1,95 milhão de membros do Partido Comunista Chinês e 79 mil filiais foram incorporadas em agências do governo dos Estados Unidos.
Bom, meus amigos, em grande parte é o que eu pude colher nessa tardinha de domingo e transcrever e transmitir aqui aos meus amigos com toda a severidade e a veracidade que eu posso colher e cada vez mais buscando novas fontes, cada vez buscando mais informações e empenhado nesse grande processo de transmitir questões das quais são concebíveis no atual cenário atual e talvez não fantasiar outras coisas, mas enfim, meus amigos, cada um tem a sua visão de pensamento. Essa é a minha humilde visão de pensamento e quem tem alguma empatia por mim, pelo conteúdo que eu posto, por esses provedores, deixa o like, deixa a inscrição no vídeo, seja sempre bem-vindo. Um beijo do seu capitão intergaláctico interespacial Danilo Sérgio. Vamos unidos, pois unidos faremos a diferença e unidos numa grande voz. Ao infinito e além! E sempre além, meus amigos. Eu volto mais tarde com novidades. E quem quiser me dar o prazer e a honra da visita, seja mais uma vez sempre bem-vindo. O irmão fica aqui muito feliz, tá? Deus abençoe, queridos. Até mais tarde, se Deus quiser. Tchau, tchau.